Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E neste vídeo eu vou mostrar como você pode utilizar os pincéis do workflow Buscando a Luz para contornar o rosto de uma pessoa, para aumentar a definição, a profundidade e assim definir melhor as feições do rosto de uma pessoa, num retrato e tudo mais, né? Então vamos lá. Nós não vamos utilizar nenhuma das pré-definições, nós vamos utilizar mais os pincéis. E para isso eu vou aproximar a minha visualização um pouco mais do rosto da modelo. E para fazer isso eu vou fazer o seguinte, já vai começar com uma dicasinha aqui interessante, né? Eu não tenho uma barra de zoom aqui embaixo na visualização do meu módulo revelação, mas eu posso ter. Para eu fazer isto, é só eu pegar aqui na barra que tem de ferramentas aqui embaixo, e nessa setinha que tem aqui no canto, ela permite eu adicionar ou remover recursos dessa barra. Ele tem uma série de opções aqui, sendo que uma delas é o zoom. Eu clico em zoom, agora sim, ó, agora eu tenho uma barrinha de zoom aqui que me ajuda a trabalhar, né? Então eu posso utilizar ela para atingir aí o nível de zoom que eu quero para fazer aí o meu trabalho. Então ó, cheguei no zoom aqui que eu queria, que era um zoom mais próximo do rosto dela para poder trabalhar. Então do que se trata o que nós vamos fazer aqui? Se trata de eu pegar essa iluminação que já existe no rosto dela, né? Nós temos uma luz vindo aqui por essa posição, né? Iluminando o rosto dela frontalmente, dá para ver aqui, ó, a fonte de luz, né? O catch light no olho dela, né? A sombra do nariz aqui também nos indica a direção. Então eu vou reforçar essas sombras, né? E vou utilizar, criar áreas claras para definir a maçã do rosto dela, a testa e tudo mais. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar o meu pincel de ajuste localizado e vou começar com o pincel Buscando a Luz, né? Iluminação, clarear. E eu vou diminuir o fluxo. Por que eu vou diminuir o fluxo? Se eu usar o fluxo alto, qualquer risco que eu faça pode ficar muito visível, pode ficar muito, né, muito marcado. Então eu vou reduzir o fluxo aqui para 20 mais ou menos. E com isso eu sou obrigado a passar mais de uma vez para fazer esse clareamento. Então eu tenho um controle melhor do que eu vou clarear. Uma coisa que nós normalmente clareamos em retratos é o que a gente chama de zona T. Quem mexe com maquiagem conhece bem, né? É essa zona que compreende a testa e o nariz. A gente define melhor essa zona iluminando. Você pode pensar da seguinte forma: tudo que eu ilumino vai ganhar volume, tudo que eu escurecer vai perder volume. Com isso eu consigo modelar o rosto ou definir o rosto da pessoa. Então vamos lá, vou começar fazendo um clareamento aqui na testa dela, né? Aplicando aí com um fluxo menor. Outro lugar onde eu posso fazer esse clareamento é aqui na base do nariz, fechando a nossa zona T, né? Ó, vamos fazer um... Ó, e aí eu começo a dar definição para o rosto dela, tá? Então eu vou aplicar um pouco mais aqui em cima, só para definir esse contorno um pouco melhor, né? E também as maçãs do rosto. Imagine aqui um triângulo nessa área aqui, né? E esse triângulo eu vou clarear aí utilizando esse pincel para dar definição para essa maçã do rosto dela. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Então, ó, posso apagar e voltar e estou iluminando o rosto dela, dando definição para o rosto dela. E também vou dar um pouquinho mais aqui para o queixo dela e também para o meio do lábio aqui, né? Para dar um pouquinho mais de volume para o centro do lábio dela, ó. Removi, coloquei, removi, coloquei. Como sempre, a gente pode fazer o ajuste fino depois que a gente faz a aplicação do pincel, né? Se eu quiser ver onde é que eu apliquei o pincel, já que esse efeito está bastante sutil, eu posso utilizar a letra O do meu teclado, O de óculos, né? De overlay, na verdade. Clico aqui e vejo a sobreposição de onde eu pintei. Eu posso inclusive utilizar isso agora para dar uma ajeitada, por exemplo, trazer um pouco mais para cá, para deixar mais, né, certinho aqui na testa dela dos dois lados. Aperto o O de novo e volto aqui a visualização. E se eu quiser posso alterar a exposição aqui para clarear mais, clarear menos e coisa e tal. Lembrando que a gente quer um efeito sutil, né? A gente quer só que dê uma definição um pouco maior aí no rosto dela. E agora a gente faz o seguinte, eu vou dar aqui um novo, porque eu vou trocar o meu pincel para o pincel escurecer, né? Iluminação, escurecer. Com este pincel agora eu vou fazer o contrário, eu vou pintar áreas que eu quero que recuem, né? Áreas que reduzam, que percam volume. Então
eu vou utilizar isso para enfatizar as sombras que já tem na minha imagem, fazer recuar. Isso vai dar mais profundidade para minha imagem, mais definição para as formas que ela tem. Não é minha intenção aqui mudar as formas do rosto da modelo, é apenas intensificá-las, né? Deixá-las mais intensas. Então, ó, eu vou trazer um pouco mais de sombra aqui, lembrando que eu estou o tempo todo trabalhando com o fluxo bem baixo, né? Que é para eu poder ter mais controle sobre essa aplicação. Aqui onde eu defini a maçã do rosto, eu posso escurecer um pouquinho aqui embaixo, porque essa sombra aqui vai ajudar a dar mais definição na maçã também, né? Posso trazer um pouquinho de sombra aqui para baixo da sobrancelha dela. Posso intensificar um pouco mais essa sombra que o cabelo está produzindo aqui do lado, né? E ainda posso contornar aqui a ponte do nariz, né? Para dar mais definição para ela. E aí também vou fazer um pouco mais aqui, ó. Vou definir um pouco mais essa sombra e esse contorno da musculatura do pescoço dela. E também a linha do maxilar. Vou diminuir um pouco meu pincel e definir um pouco mais a linha do maxilar dela, né? Para finalizar ainda vou definir um pouco mais essa sombrinha embaixo da boca dela ali. Ó. Se eu quiser fazer algum ajuste, como eu quero fazer ali embaixo, vou trazer meus pinos de volta, que eles estão ocultos aqui, né? Vou retornar para a minha máscara de clarear, que era a minha máscara que está clareando, né? Essa aqui, ó. E também vou utilizar ela um pouco para dar um pouco mais de definição aqui para essa estrutura do pescoço, né? Vou trazer um pouco mais de definição para essa estrutura toda aqui. Certo? Então vamos ver um antes e depois, ó. Primeiro eu vou fazer um antes e depois só com o pincel. Eu vou ocultar aqui de novo, ó. E ó, sem os pincéis, com os pincéis. Sem os pincéis, com os pincéis. Lembrando que eu posso controlar esse efeito, né? Se eu quiser, posso pegar aqui, ó, por exemplo, de escurecer, e posso controlar o quanto ele vai escurecer ou o quanto ele vai clarear, né? Então, se eu quiser o efeito mais intenso, eu posso escurecer um pouco mais, que escurece, e o pincel de clarear, posso clarear um pouco mais, ó. Agora tem um efeito mais intenso um pouco, ó, né? Então eu consigo controlar isso. Eu achei que ficou um pouco intenso demais, vou reduzir aqui para um 0,50, né? A sombra já não me incomoda tanto, só vou reduzir um pouquinho aqui para um 65 para ficar um pouco mais claro. E aí vou fazer um antes e depois lado a lado aqui na nossa imagem, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, aproximar mais do rosto da modelo e você vê como tem uma definição mais profunda da forma aqui do rosto dela. Isso é particularmente legal quando você utiliza muito o pincel de suavização de pele, pois ele tende a tirar um pouco de volume do rosto, volume que você pode recuperar utilizando aí o pincel de clarear e de escurecer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que vocês podem adquirir o workflow Buscando a Luz lá no nosso site lightroombrasil.com.br. E fica também aí o convite para visitar o nosso grupo no Facebook, Lightroom Brasil, e trocar ideia, dar sugestões, deixar suas dúvidas e conversar com o pessoal e mostrar os seus trabalhos, né? Também os trabalhos bacanas que você produzir, pode mostrar lá. Tá ok? Conto com vocês então no nosso próximo vídeo e até a próxima.